Boa tarde, bom dia, boa noite. Bom para vocês. Estamos aqui em mais uma leitura das Humanas em 10 cenas. Hoje nós temos a cena Touradas com os atores. Será que eu vou acertar? Não sei. Midge Axaner, Vinícius Ribeiro e Daniel Falcão, que está aqui ao meu lado, acho que nesse lado aqui, Daniel Falcão, vão interpretar. Vocês vão ver quem eles vão interpretar. É isso. Eu preciso mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores maravilhosos do Vaquinha, que têm deixado as nossas cenas, as nossas tardes, manhãs e noites maravilhosas aqui, mais fofinhas, coração quentinho. Falar em coração, spoiler da cena, coração. Que são Bento Galvão, Djalma Paixão dos Anjos, Ivo Galvão, João Pedro Delgado, Kátia e Juliana Lopes Leite, Paula Coelho Rodrigues e os nossos anônimos amados, os anônimos mais amados do Brasil, que permitiram que a gente estivesse aqui com esse sorriso na cara, todo mundo de roupa bonita. É isso. Infelizmente ninguém pagou o figurino, mas a gente, quem sabe, um próximo projeto, né? Estamos aí para isso, botar orçamento no figurino também. Touradas. Ambiente interno, inicialmente bastante escuro, sugerindo o cenário de um debate. Sob o foco de luz, há uma mesa e duas cadeiras, onde já estão sentados em lados opostos dois homens distintos, vestidos com elegância. Sobre a mesa, há um copo com água à frente de cada um e no meio um interruptor com um único botão. A morte foi banida das nossas vidas. Essa higienização no campo dos ritos mortuários foi apontada pelo historiador e medievalista francês Philippe Arrier nas suas obras O Homem Diante da Morte e História da Morte no Ocidente, como decorrente do momento em que o fenômeno morte foi calado das nossas conversas cotidianas, escondidos em abatedouros, hospitais, cemitérios, e o luto deixou de ser vivenciado. Arrier acredita que somente vivendo com o pensamento na morte, isso é, consciente de que se irá morrer um dia, é que se pode aproveitar bem a vida. Tal consciência, que deixou de existir para os moribundos dos tempos atuais, fazia parte da relação entre bem viver e bem morrer. Ao terminar, o homem 1 aperta um interruptor. Soa uma campainha. Pé. Bem, essa proteção humanista que cercava a hora da morte na antiga cultura era fruto de uma sociedade não individualista, anterior ao período oitocentista, quando havia uma integração entre o teatro da vida e o teatro da morte. Desde então, ocorreram mudanças no que diz respeito ao modo de morrer e ao modo de sentir e pensar a morte. A partir do momento em que há um distanciamento, o tal fenômeno morte vem passando pelo que Zygmunt Bauman sugere ser um processo de liquidez, que faz com que a morte torne-se impalpável. O conceito de modernidade líquida implica em um conjunto de ações que dão base para a nossa contemporaneidade. A época atual que nós vivemos é uma época de fluidez, incertezas, inseguranças, que fazem presentes na vida cotidiana. Ao terminar, o homem 2 também aperta um interruptor. Soa a campainha de novo. Pé. No entanto, nesta época, todos os referenciais morais aplicados até o século XIX dão espaço a uma sociedade de consumo e de artificialidades. Porque o medo da morte é absolutamente estranho. A pergunta objetiva seria: por que ter medo do que é inevitável? Como eu posso ter medo do pôr do sol? Eu não posso ter medo da morte. Adianta eu dizer, acho que amanhã o sol vai nascer? Eu não posso ter medo daquilo que, independente da minha vontade, vai ocorrer. Então, o medo da morte tem uma resposta religiosa clássica.
E o medo da morte é negado na nossa cultura, mas, na verdade, nós não pensamos que nós possamos ser mortais. O que eu quero dizer é que o medo da morte é sinal de falta de conhecimento. A grande sabedoria da vida é a preparação para aquilo que vai dar sentido a tudo que eu fiz, que é morrer. Quando eu morrer, eu terei dado sentido a tudo o que eu fiz. A morte é inevitável. Ter medo dela é absolutamente estranho. Eu tenho medo. Vai morrer igual. Bom, mas se alguém acha que deve se matar, que seja discreto. Não precisa ficar em um local famoso, nem se jogar de um avião, que se mate discretamente. Vai, Índia, toma um copo de água numa praça e pronto. Morre suavemente. Sentado numa praça. Não há necessidade de levar dezenas ou centenas, porque a pessoa que quer se matar num local famoso, ou derrubar um avião e mais 149 pessoas junto, na verdade, é uma pessoa que não é um suicida, é um carente, é um ser narcisista que quer dar algum sentido glorioso à sua morte, já que a sua vida não teve nenhum. O homem 1 aperta o interruptor e toca novamente a campainha antes de falar. Pé. Vida sem a morte, hamletianamente falando, seria insuportável. Os vampiros são melancólicos porque são eternos. Nesses filmes, Crepúsculo, Alvorecer, Arrebol, os vampiros são sempre depressivos. Estão sempre mal, sempre olham para baixo, a meia luz. Porque os vampiros não morrem. É só morrer que torna a vida plena de sentido. É exatamente o fim que torna algo mais importante. Morrer é o que nos torna úteis e práticos. O medo da morte é visto pelo Bauman como um medo do qual não se pode fugir. Esse medo seria provavelmente o preço cobrado pela nossa humanidade ao longo da obra Medo Líquido. Zygmunt Bauman trata dessa questão sobre a ótica da sociedade pós-moderna, num capítulo chamado O Pavor da Morte. Ele fala que o medo original, o medo da morte, é um medo nato, endêmico de nós, seres humanos. Aparentemente compartilhamos com os animais graças a um instinto de sobrevivência programado no curso da evolução em todas as espécies, ou pelo menos naquelas que sobreviveram bastante e deixaram registrados os traços de sua existência. Mas somente nós, seres humanos, temos a consciência de que vamos morrer e, portanto, enfrentamos o apavoramento da tarefa de sobreviver a este conhecimento. Nós enfrentamos a tarefa de viver com o pavor da morte, apesar dela. Muito lentamente, a luz vai aumentando. Vai surgindo atrás dos dois homens a ilustração de um touro. O homem 1 aperta outra vez o interruptor da campainha. Pé. O homem de hoje vive da morte alheia, mas não é possível assistir ao espetáculo da sua própria hegemonia. Temos medo da morte porque temos medo da vida. Isso é triste. Triste. Mas a higienização da dor e da morte, eu sinto olhando para a história da humanidade como quem contempla um álbum de família, saudade do homem que simbolizava a morte antes de matar. É justamente contra essa espetacularização da morte que eu estou falando. Mas independente de concordar ou não, com um todo ou em parte, eu acho importante estarmos sempre abertos às várias visões, para irmos construindo camadas de entendimento de um assunto, e podemos tratá-lo com a sua devida complexidade, e rumarmos às mudanças baseadas no diálogo. O homem 2 também soa a campainha. Pé. Em tempos de polarização e de opiniões, e onde o lugar de fala tem sido usado como código para existe apenas uma verdade, e é a minha. Ao invés de entendermos esses lugares de fala como a necessidade de diálogo e a troca dos diversos pontos de vista, acho importante que nós possamos, como atores, ser agentes do fomento do processo de diálogo, do falar e escutar aberto. O homem 1 soa 2 vezes a campainha. Pé. Pé. Essa semana, nossos venerandos governantes decretaram, ao fechar a Plaza de Touros, que tivemos a última tourada ao vivo.
Ou seja, o homem não pode mais assistir à morte que doravante vai assistir ou numa tela ou relatada. Os direitos dos animais consideraram que somos todos membros da mesma comunidade moral. É preciso garantir que os interesses básicos de todos os seres, e neste caso dos touros, com a mesma consideração que os interesses humanos. A plaza de touros é um teatro da crueldade. Os touros morrem todo dia. Morrem. Antes nós simbolizávamos essa morte. Agora só vamos para o Extra ou o Carrefour. É higiênico, sem dor, limpo. É assim. Eu sinto saudade. Entra discretamente um garçom e abastece os copos de água. Picasso dizia que o domingo ideal tinha missa pela manhã, tourada à tarde e bordel à noite. Podia até faltar a missa e o bordel, mas a tourada nunca. Em um evento como a Feira de São Isidro, um festival de touros com a mais importante das touradas do circuito mundial, por exemplo, 6 touros e 3 toureiros se enfrentam todas as noites durante 35 dias. Cada touro tem um ato de 20 minutos. Ao final do evento, morrem 210 touros, mas poucos são os toureiros que saem da plaza com as orelhas dos touros nas mãos, o que é uma honraria concedida aos que triunfam. E triunfar não é apenas matar o animal. É a combinação da morte precisa com um balé perfeito. É uma crueldade fria e calculista. Já se vê claramente a figura do touro como pano de fundo para o debate dos homens. O homem 2 soa a campainha. Somente quem entra numa plaza de touros e ouve o olé, quem vê as cores dos trajes com seus bordados em ouro, quem vê o pano vermelho balançar em um animal de 600 quilos correr como uma fera, e quem assiste ao desenhado rastro de seu sangue na areia da arena, quando carregado morto por burricos enfeitados com flores coloridas, pode entender esse fascínio pelas corridas de touro. O homem 1 soa a campainha, já incomodado. São muitos os códigos e os símbolos que cercam o universo das touradas. Um desses códigos diz que a plaza é o mundo, o touro, os moles, e o toureiro, os humanos, que brigam para triunfar. Mas seja qual for a metáfora, o sol desse espetáculo é o toureiro, o homem. Até hoje, os toureiros que triunfam na arena são ídolos, adorados como heróis e pagos como jogadores de futebol europeus. O homem 1 soa novamente a campainha e demora um instante a mais com o dedo no interruptor. Cada um de nós trava uma luta individual, específica, singular, irrepetível pela felicidade. Quando essa luta, esse esforço se refere apenas à alma, o chamamos de vontade. Mas quando se refere ao mesmo tempo à alma e o corpo, é chamado de apetite. O apetite não é senão a própria essência do homem. Todo viver é um processo de apetite. A vida se mede pelo apetite. Além disso, entre apetite e desejo, não há diferença nenhuma, a não ser que o desejo se aplica, geralmente, aos homens quando têm consciência do seu apetite. Quando um dos homens, irritado, estica o dedo para soar outra vez a campainha, o garçom retorna com pratos e talheres. Coloca um prato e um jogo de talheres na frente de cada um e sai. A consciência cósmica é uma faculdade nascente. Se você tenta acalmar a mente, ela fica mais inquieta. Mas, com o tempo, sua mente simplesmente fica... E você vê uma tremenda expansão nesse momento. Você vê tanta coisa que poderia ter visto antes. Porque a mente humana, quando se encontra liberta das perturbações, tem o poder de realizar, através da sua antena de intuição, todas as funções dos aparelhos de rádio, enviando e recebendo pensamentos, ou deixando de sintonizar os pensamentos indesejáveis. Assim como a potência de uma estação radiodifusora é regulada pela quantidade de energia elétrica que ela pode utilizar, a eficiência de um rádio humano depende do grau da força de vontade de cada pessoa.
Essa energia de que nós dispomos para viver, cada pensador vai denominar de um jeito. Eu, particularmente, gosto muito da nomenclatura potência de agir de Spinoza. Essa energia oscila nas diversas situações da vida. Viver é estabelecer ininterruptas relações com um mundo que não sairá da sua frente. E conforme o mundo se relaciona conosco, o mundo nos afeta, nos transforma, nos modifica. E, portanto, faz oscilar essa potência de agir. Volta o garçom. Por favor. O garçom sai e entra novamente com uma cestinha de pães, uma porção de azeitonas, manteiga, etc. Os homens se servem e o garçom sai de cena. O Zen tem sido uma profunda influência na minha vida. Viver no reino da natureza de Buda significa morrer como ser inferior, momento após momento. Tudo que nós vemos está mudando constantemente, perdendo seu equilíbrio. Quando nós perdemos o equilíbrio, morremos, mas ao mesmo tempo nós evoluímos e crescemos, e é por estarmos fora de equilíbrio é que as coisas se mostram belas. O garçom retorna com 2 espetos de churrasco. Linguiça toscana, coração. Opa, adoro o coraçãozinho, pode botar um monte. O garçom serve os homens e se retira brevemente. São inúmeras as maneiras, às vezes imperceptíveis, pelas quais os afetos coloram e contaminam o nosso entendimento. O homem acredita mais facilmente no que ele gostaria que fosse verdade. É uma citação de... Bacon? Como sabe disso? Nós dividimos de uma forma maniqueísta as experiências em 2 grandes colunas. Daquelas que são boas porque nos potencializam, nos enchem de energia, nos distanciam da morte. E de outras ruins, porque nos apequenam, nos brocham, nos humilham, nos retiram a vida. A dificuldade está no fato de que, no inidetismo da vida, as nossas experiências não nos garantem sucesso na hora de antever o que acontece com o mundo que se apresenta diante de nós. O garçom retorna com um espeto de picanha. Já se percebe com clareza que o touro do fundo é a logomarca de uma churrascaria. Suponhamos que alguém que venha com fome veja escrito churrascaria. A pessoa degusta a picanha e o que acontece? A picanha alegra. A picanha energiza, a vivifica, a potencializa. Alguém que use a inteligência em busca de mundos e experiências alegradoras pensará: esta picanha me alegrou, então picanhas me alegram. A segunda picanha é menos alegradora, mas a pessoa se mantém fiel à picanha, aferrada ao dogma das fórmulas existenciais, aí pede a terceira picanha. Quando se chega na 10ª, ela começa a ser poderosamente agressiva. E aí a pessoa entende que em meia hora, se a picanha que a elevou ao paraíso a condenará à morte, se ela não parar de comer a picanha. O garçom retorna com outro espeto. Costela premium? Não, eu não como nenhuma carne com osso, obrigado. O problema é que nós, como sociedade, temos a prisão de um padrão de desperdício. Mas como fazer para optar pelo oposto disso? Qual é o oposto do desperdício? Existe uma forma ideal de se alimentar ou de se viver que tire o proveito máximo da capacidade do planeta de fornecer os nossos nutrientes e as nossas necessidades vitais? Mas o que vale para a picanha vale para qualquer outra coisa. Não havendo fórmulas universais de felicidade, eu lhe devolvo a responsabilidade da busca por uma alegria pessoal intransferível sua. Não conte comigo para te ajudar. O garçom retorna com um assado em um carrinho. Cordeiro mamão, a moda marroquina. Como é moda marroquina?
um abate humanitário? Esse cordeiro passou por uma insensibilização antes de morrer? E não, senhor. Diz que é o método halal, o tradicional muçulmano. Ah, mas se é um método religioso, deve estar tudo certo. Bota um pedaço aí. Os homens se servem e comem como se não houvesse amanhã. No fundo, tudo é um tanto embate entre platônicos e pré-socráticos. Nosso campo ficou apolíneo demais, meu caro. Vem cá, vocês servem feijoada na quarta? Os dois homens arrotam. Fim da cena. Aceita Sodexo? Vale alimentação? Por favor.